Prezados amigos e irmãos, e você que está conosco nessa manhã de sábado, aqui estamos nós, nesse dia 19 do mês de junho, época especial para a Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho. Estamos aqui reunidos no Café com Bíblia, mas estamos também nos lembrando dos 68 anos de organização, de fundação da Igreja Congregacional, aqui nesse bairro de Vicente Carvalho. Logo mais à noite teremos um culto jovem, celebrando também esse aniversário de 68 anos de existência desta igreja. Igreja que está plantada aqui nesse lugar há tanto tempo. Igreja pela qual passaram tantas pessoas, pastores e oficiais e presbíteros, diáconos, membros, tantas pessoas que hoje alguns estão com o Senhor na glória, alguns estão em outras comunidades, em outras igrejas, mas a semente tem sido plantada, o evangelho tem sido pregado, Jesus Cristo tem sido anunciado e a igreja tem cumprido a sua missão de falar desse evangelho, mas não só de falar do evangelho, mas também de fazer, de promover o advento, a vinda do reino de Deus por meio de ações, por meio de atitudes, por meio de companheirismo, por meio de boa relação com a comunidade, com a nossa vizinhança. Por isso que nós temos um trabalho social aqui que tem sido abençoador para muitas famílias aqui dessa região, das proximidades da igreja, também aqui do Juramento. Quer dizer, Deus tem nos dado condições, apesar de todas essas dificuldades de pandemia, mas Deus tem nos dado condições de fazer esse trabalho e nós estamos aqui também nesse mês, sendo grato a Deus por Ele nos permitir, por Ele nos dar condição e por Ele nos dar visão. E também, acima de tudo, por Ele nos dar saúde. Porque sem saúde a gente não pode trabalhar, sem saúde a gente não pode fazer nada. Então, a saúde é fundamental. Então nós, nesse mês de junho e nesse dia, eu me lembro dessa palavra de Jesus quando ele fala, né, sobre a confissão de Pedro. Quando Jesus pergunta aos discípulos, olha, as pessoas estão falando por aí acerca do Filho do Homem, acerca de mim, de Jesus de Nazaré, e quem essas pessoas estão dizendo que eu sou? Ele pergunta isso aos discípulos. E as respostas são as mais variadas. As pessoas falavam de Jesus, mas evidentemente que elas não sabiam quem era Jesus, assim como muita gente hoje ouve falar esse nome Jesus, mas não sabe quem é Jesus. Pensa em Jesus como aquele homem que andou nas praias da Galileia, que andou na Judéia, que foi crucificado. No entanto, Jesus, ele é muito mais do que isso. Ele é o Filho de Deus. É Deus que se encarnou. É Deus que se faz homem e se torna semelhante a nós em tudo, como diz Paulo, exceto no pecado, ele foi em tudo igual a nós. Esse foi o preço do resgate. Esse foi o preço para reconciliar o ser humano, cada um de nós, com Deus. Então, nós precisamos ter convicção disso. Por isso, a pergunta feita naquele tempo é uma pergunta que pode se fazer hoje. Você sabe quem é Jesus? E as respostas que o texto aqui dá são as mais variadas. Eles dizem assim, olha, uns falam que é João Batista redivivos, quer dizer, João Batista que voltou, outros falam que é Elias, outros falam que é Jeremias, outros falam que é um profeta que veio, etc. Enfim, as falas eram as mais variadas.
Era isso que as pessoas falavam nas rodas de conversa, nas vilas, nas aldeias, nos lugares mais diversos. Era isso que as pessoas estavam falando. E aí Jesus, então, se volta para os seus discípulos e pergunta a ele: eu quero saber então de vocês. E vós? Quem vocês dizem que eu sou? E ali estava o embrião da igreja. Ali estava a comunidade de discípulos, aqueles que viriam, pelo seu trabalho, a constituir as igrejas mais tarde. Primeiro igreja de Jerusalém, depois igreja de Antioquia, depois igreja em vários lugares, depois muitas igrejas abertas por Paulo em tantos lugares, na Ásia e na Europa. Quem vocês que são a igreja dizem que eu sou? E a resposta de Pedro é essa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a resposta que precisava ser dada. E é uma resposta que Jesus Cristo diz assim para ele: olha, isso aí não veio de você. Isso aí, você diz isso por uma revelação de Deus. Deus Pai te deu essa revelação para que você, nesse momento, você pudesse dizer: tu és o Cristo, o Messias, tu és o Filho de Deus. Essa é a resposta. Jesus, quem é Jesus? Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que por Deus foi enviado a esse mundo. Jesus é Deus que se fez homem. Jesus é Deus encarnado, que assume a natureza humana. Nós precisamos ter essa convicção. E aí, então, Jesus então vai dizer: tu és bem-aventurado, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso. E aí ele diz assim para Pedro: e eu digo a você que você é Pedro. E sobre esta pedra, que era o próprio Jesus Cristo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre essa rocha que é Cristo, eu edificarei a minha igreja. E você, Pedro, cujo nome também significa uma pedrinha, você também vai fazer parte dessa igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque a igreja está fincada na rocha. Por isso Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, né, que nós estamos alicerçados no fundamento de apóstolos e profetas. E esse alicerce de apóstolos e profetas nos faz perceber que esse alicerce é Jesus Cristo. Então nós estamos plantados em Jesus Cristo. Nós estamos assentados na pessoa de Cristo. É nele que nós estamos assentados. Então, estamos edificados sobre esse fundamento de apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus Cristo, a pedra angular. Então, meus amados, que Deus abençoe você nesse sábado. Que Deus abençoe as nossas igrejas e que Deus abençoe cada cristão, para que diante dessa pergunta nós sabemos dar a resposta certa. Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Ele nos abençoe, um grande abraço e um bom fim de semana.